Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal. Se você é novo por aqui, se inscreve aí e já deixa aquele like, porque hoje eu vou contar uma história interessante. Você sabia que aquele símbolo nazista, a suástica, na verdade tem mais de 5.000 anos de história e que já existiu até um time de mulheres jogadoras de hóquei que usava esse símbolo? Pois é, fica comigo até o final, porque essa história é fascinante, educativa e vai mudar completamente o jeito que você entende esse símbolo. E não esquece, se gostar do conteúdo, deixa aquele like, compartilha com os amigos e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. A suástica existe há mais de 5.000 anos. Sim, 5.000, muito antes de qualquer coisa relacionada aos nazistas. O nome vem do sânscrito svastika, que significa boa sorte ou bem-estar. Imagine, nas antigas civilizações da Índia, na China, no Japão, na Grécia, em Roma e até entre os povos nativos da América, esse símbolo era visto como algo positivo. Era desenhado em templos, roupas, moedas e objetos do dia a dia. Para os hindus e budistas, representava prosperidade, boa sorte e o ciclo da vida. Na Índia, até hoje, você pode ver a suástica decorando casas, templos e até convites de casamento. É considerado sagrado, um símbolo religioso importante. No final do século XIX e início do século XX, arqueólogos europeus descobriram esse símbolo em ruínas antigas. Eles ficaram fascinados. A suástica começou a aparecer em todo lugar, na Europa e América. Empresas usavam em seus logotipos. A Coca-Cola fez chaveiros com suásticas. Havia cartões postais, joias e decorações. Times esportivos adotaram o símbolo e aqui entra uma história incrível. Nos anos 1916 ao ano de 1920, existia um time feminino de hóquei no gelo em Edmonton, no Canadá, chamado Edmonton Swasticas. Sim, esse era o nome oficial. Essas mulheres eram incríveis. Elas jogavam hóquei numa época em que isso não era comum para mulheres. Usavam uniformes brancos com uma grande suástica no peito. Naquela época, se lembre, o símbolo ainda significava boa sorte. O time era tão bom que ganhou o campeonato da província de Alberta no ano de 1916. Imagine as fotos antigas. Mulheres fortes, sorridentes, com seus patins e tacos, orgulhosas de seus uniformes decorados com suásticas. Ninguém via nada de errado. Era apenas um símbolo de boa sorte para as jogadoras vencerem. Outros times também usavam. Havia uma equipe chamada Fernie Swasticas na Colômbia Britânica. Nos Estados Unidos, times de beisebol, basquete e até meninas escoteiras usavam o símbolo. Mas então veio Adolf Hitler. No início dos anos 1920, na Alemanha, Hitler e o Partido Nazista precisavam de um símbolo forte para seu movimento político. Alguns pensadores alemães acreditavam em teorias racistas absurdas sobre uma suposta raça ariana superior. Eles achavam que a suástica era um símbolo antigo dos povos arianos. Isso era completamente falso e baseado em pseudociência racista. Mas o líder não se importava com a verdade. Ele queria um símbolo que parecesse poderoso e antigo. No ano de 1920, o Partido Nazista adotou oficialmente a suástica. Eles a colocaram numa bandeira vermelha, com um círculo branco. A giraram num ângulo de 45 graus, fazendo parecer mais dinâmica e agressiva. Ao longo dos anos 1930, conforme os nazistas ganhavam poder na Alemanha, a suástica estava em todo lugar. Em bandeiras uniformes, prédios, documentos oficiais. O símbolo se tornou inseparável do regime nazista. E então veio o horror. A Segunda Guerra Mundial começou em 1939. Os nazistas invadiram países, mataram milhões de pessoas e cometeram um dos maiores crimes da história humana: o Holocausto. 6 milhões de judeus tiveram suas vidas interrompidas, junto com milhões de outras vítimas, ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência, prisioneiros políticos. Estava nos portões dos campos de concentração, onde milhões morreram. Estava nos papéis que ordenavam as execuções. Um símbolo de boa sorte, de 5.000 anos, foi transformado. Em apenas 12 anos de regime nazista, 1933 a 1945,
no símbolo mais odiado do mundo ocidental. Conforme as notícias dos crimes nazistas chegavam ao Canadá e aos Estados Unidos, as pessoas começaram a entender que aquele símbolo havia se tornado uma coisa má. Então, a equipe do Edmonton Swastikas mudou de nome. Outros times que usavam o símbolo também mudaram. Empresas retiraram a swastika de seus produtos. Joias foram guardadas em gavetas. Decorações foram destruídas. Após a guerra, em 1945, quando o mundo viu as imagens terríveis dos campos de concentração, a transformação estava completa. Na Europa e nas Américas, a suástica não significava mais boa sorte, significava ódio e maldade. Muitos países tornaram ilegal exibir a suástica nazista. Na Alemanha, por exemplo, você pode ser preso por mostrar o símbolo em público, exceto para fins educacionais ou históricos. Aqui está algo importante. A suástica continua sendo um símbolo sagrado para bilhões de pessoas na Ásia. Na Índia, você ainda verá suásticas em templos hindus, festivais de Diwali e cerimônias religiosas. No Japão, o símbolo chamado manji marca a localização de templos budistas em mapas. Para essas culturas, a suástica nunca perdeu seu significado original de 5.000 anos. Isso cria situações complicadas. Turistas ocidentais às vezes se chocam ao ver o símbolo em templos asiáticos. Precisam entender que não tem nada a ver com nazismo. É parte de uma tradição religiosa muito mais antiga. Por outro lado, comunidades asiáticas no Ocidente às vezes enfrentam mal-entendidos quando usam o símbolo em contextos religiosos. A história da suástica nos ensina várias coisas importantes. Símbolos podem ser roubados e seu significado pode ser mudado. O que era sagrado pode se tornar profano. O que trazia alegria pode trazer dor. O contexto importa enormemente. A mesma imagem pode significar coisas completamente diferentes, dependendo de onde e como é usada. Algumas feridas históricas são tão profundas que podem mudar permanentemente como sociedades inteiras veem algo. Para sobreviventes do Holocausto e seus descendentes, a suástica nunca poderá voltar a ser apenas um símbolo de boa sorte. Aquelas mulheres jogadoras de hóquei em 1916 não tinham como saber que o símbolo, em seus uniformes, se tornaria a representação do maior mal do século XX. Elas apenas queriam jogar, competir e ganhar. A suástica viajou 5.000 anos através de civilizações, sempre carregando significados positivos. Em apenas 12 anos, os nazistas a transformaram em símbolo de ódio tão forte que, 80 anos depois da guerra, ainda não podemos olhar para ela sem lembrar dos horrores. É uma história sobre como ideias ruins podem corromper qualquer coisa, sobre como símbolos têm poder e sobre como devemos estar sempre vigilantes contra aqueles que usam símbolos, palavras e ideias para espalhar ódio. As jogadoras do Edmonton Swastikas eram apenas mulheres corajosas querendo jogar. Elas merecem ser lembradas por sua bravura no esporte, não pelo símbolo que inocentemente escolheram, e que, anos depois, seria manchado para sempre pelo maior crime da história moderna. Essa é a história completa, de símbolo sagrado à marca do mal, e um lembrete de que devemos proteger nossos símbolos, nossas palavras e nossos valores contra aqueles que querem os usar para o ódio.